Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de história. Hoje nós vamos iniciar falando sobre a Era Vargas. Foi o período então, da história do Brasil entre 1930 a 1945, que Getúlio Vargas ficou no poder aí por 15 anos. Então, no final da década de 1920, o sistema oligárquico controlava a política brasileira. E um dos sinais, de insatisfação aí foi o movimento de contestação dos oficiais do Exército, conhecido por tenentismo. Nesse período, Washington Luiz, então presidente do Brasil, havia um acordo, que ele deveria apoiar então o candidato que se lançasse aí a presidente de Minas Gerais. Só que na última hora ele decidiu apoiar o candidato paulista Júlio Prestes. Então, os mineiros, a oligarquia mineira, ficou muito indignada com Washington Luiz e rompeu com São Paulo. E aliaram-se então à oligarquia gaúcha, lançando Getúlio Vargas como candidato. A eleição então ocorreu em um clima aí de grande rivalidade e o paulista Júlio Prestes venceu as eleições. Uma parte aí da chapa de Vargas, conhecida por Aliança Liberal, não aceitava a derrota e começou a preparar um levante armado. João Pessoa, que era o candidato à vice-presidência na chapa do Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife. E os membros aí dessa aliança liberal iniciaram um movimento armado contra o então presidente Washington Luiz. E esse movimento recebeu o nome de Revolução de 1930, iniciada em 3 de outubro e foi até o dia 24 do mesmo mês. Ocorrendo aí, então a deposição do presidente Washington Luiz e uma junta militar assumiu o comando do Brasil, barrou a posse do candidato eleito Júlio Prestes à presidência e em 3 de novembro de 1930 anunciaram que Getúlio Vargas assumiria provisoriamente a presidência do Brasil. Quando Getúlio Vargas assumiu o poder, ele disse que seu governo era provisório, mas assim que ele assumiu, ele procurou então fortalecer o Estado brasileiro e a ele próprio. Para enfraquecer então as oligarquias estaduais, ele afastou os governadores e nomeou interventores para governar governadores estaduais. Então, e esses interventores eram pessoas da confiança do Getúlio Vargas. Então, nesse período, ele nomeou para São Paulo um interventor que não era paulista. E os paulistas ficaram muito indignados e exigiram a nomeação de um outro interventor que fosse paulista e civil e uma nova Constituição para o Brasil. Aí Vargas, sentindo-se pressionado, ele nomeou Pedro Toledo, então, para interventor paulista. Mas a oposição não parou por aí não, pessoal. O Getúlio Vargas tinha outros planos para o Brasil, que era a centralização do poder em suas mãos, defendia a implantação de um modelo republicano autoritário, e todos esses fatores, então, contribuíram para um dos mais importantes acontecimentos da história, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Ela iniciou-se em São Paulo, contou com apoio apenas de Mato Grosso. Foram 3 meses de combate que colocaram frente a frente os campos de batalha, forças rebeldes e forças legalistas. Os paulistas, então, foram vencidas pela tropa do governo federal. Então, foi o que ocorreu em maio do ano seguinte, quando finalmente eles realizaram as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte e a preparar uma nova Constituição para o Brasil, que foi a Constituição de 1934.
era dessa Constituição, né, estava proposto, né, que iam melhorar as condições de vida da grande maioria dos brasileiros, criando leis sobre educação, trabalho, saúde, cultura, dentre outros.